Querido torcedor tricolor, tá na hora de você pegar aí o seu Britânia, seu Filco, seu Mondial, Taif, pegar o seu secador e trabalhar bastante com ele nesse sábado na verdade, nessa rodada. Campeonato Brasileiro, tanto no sábado quanto na quarta-feira o jogo que tem, não interessa a gente não, mas principalmente no sábado. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vamos para um torcer por quem, né? Dessa rodada, já que a gente tem que torcer para outros times não pontuarem. A gente tem que torcer para alguns resultados acontecerem para que a gente não volte para o Z4. Isso é inacreditável que a gente esteja falando isso, mas é a verdade. A gente tem que torcer para alguns resultados acontecerem para a gente não voltar para a zona de rebaixamento. Estou aqui em Porto Alegre ainda, na verdade já estou voltando de Porto Alegre para o Rio de Janeiro ao longo desse sábado, mas não podia deixar de fazer esse vídeo aqui para não é para orientar o torcedor, né? Eu estaria sendo muito babaca de falar para orientar o torcedor, mas para te deixar ciente de qual batalha a gente precisa lutar. Vamos lá, tá? Tabela aí do GE. Globo na tela. A situação ela é o seguinte: o Fluminense ainda é 14º, tá com o mesmo saldo do Criciúma, vocês estão vendo, com um ataque pior, né? O Fluminense nesse momento tem o terceiro pior ataque do Brasileirão, mas tem mais vitórias do que o Criciúma, então por isso que a gente está à frente. Tá 2 pontos à frente do Red Bull Bragantino, os dois têm um jogo a menos, né, jogam nessa rodada, e tá 3 pontos à frente do Atlético Paranaense, que tem 2 jogos a menos. Além de 3 pontos na frente do Juventude, que também ainda joga nessa rodada, tem um jogo a menos. Vamos lá, tá? Jogo a jogo aqui. A vitória do Palmeiras sobre o Grêmio foi boa pra gente, seja pra tentar tirar esse título do Botafogo, mas seja também pra poder manter o Grêmio ali, né? Mais que eu não acho que o Grêmio vai cair, mas quanto mais time estiver no bolo aí, melhor. E amanhã tem um Vitória e Corinthians. Eu vou pular esse jogo pra depois voltar nele, tá? É, Botafogo e Cuiabá. Esse jogo aqui é muito óbvio. Cuiabá não ameaça mais a escapada. O Cuiabá tá a 9 pontos da gente, por exemplo, faltando 18 a serem disputados. O Cuiabá já tá rebaixado. Então que ele tire pontos do Botafogo e atrapalhe a vida do Botafogo. Tem nada a ver com a gente, mas enfim. Cruzeiro e Criciúma. Aqui você vai pegar a tua camisa que tá escrito Fernando Diniz atrás, irá vesti-la amanhã às 19 horas e vai cantar na sua sala enquanto liga no Premier 3, aplaudindo e falando: Diniz, Diniz, Diniz. Porque o Cruzeiro precisa ganhar o Criciúma. O Criciúma não é um time para cair, o Criciúma não é um time frágil, o Criciúma não é um time fraco, tem um desempenho recente até bom, mas o Criciúma tem uma tabela chata. E se ele perde para o Cruzeiro fora de casa, é um jogo a menos para ele pontuar e chegar aos 44. Então, aqui, o simples empate faz com que o Criciúma passe a gente. Então, aqui tem que dar a vitória do Cruzeiro, tá? É essa a tua torcida, vitória do Cruzeiro. Se o Criciúma ganhar o Cruzeiro lá, o Criciúma escapou do rebaixamento. Vai a 40, faltando 15 pontos, ele precisa fazer 4, enfim. Esse é o recado. Então o Cruzeiro tem que ganhar. Fortaleza e Vasco. Qual que é o bom resultado aqui pra gente? O bom resultado é um resultado duplo, que é a derrota do Vasco, nosso rival, e a vitória do Fortaleza. Você fala, por que, Gabriel? Principalmente se mais cedo o Botafogo tiver ganhado o Cuiabá, como é o provável. Até é provável que o Botafogo ganhe o Cuiabá, tá? Favoritíssimo Botafogo, uma sequência ótima, é o líder contra o antepenúltimo, né? Se o Botafogo tiver ganhado o Cuiabá, a vitória do Fortaleza é boa, porque o Fortaleza não vai correr riscos mais aqui no G4. Em relação ao Flamengo Internacional, ele vai ter aberto 5 pontos, né? O Flamengo ainda vai jogar na quarta-feira, mas vai estar mais relaxado. E por que isso não interfere na gente? Porque o Fortaleza vai jogar contra a gente na semana que vem, aliás, daqui a 2 semanas, pela 34ª rodada do Brasileirão, de uma maneira mais tranquila em relação a não perder o G4. Porque o G4 vale muito que é a vaga direta na Libertadores. Então, neste momento, acho que é mais interessante a gente deixar o Fortaleza jogar um pouco mais tranquilo, de repente ir jogar pelo empate no Rio de Janeiro, que seria bom pra gente, que a gente teria a chance de ganhar, do que o Fortaleza vir jogar a sério no desespero para poder se manter no G4. Então, esse é um ponto aqui. Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino eu já falei. Pra mim, todos os times que jogam contra o Atlético Goianiense têm que perder o seu jogo. O Atlético pode ganhar todos pra mim, que não vai salvar mesmo. E esse é crucial, porque é um jogo muito óbvio de que o Red Bull Bragantino ele é um time que vem muito mal, que pô, não ganha desde julho, né? Acho que ganhou um jogo só desde julho, não ganhou desde julho.
tá muito mal, na sequência muito ruim, mas é o Atlético Goianiense que consegue estar pior ainda, né? Só ganhou o último jogo aí do Atlético Mineiro e tinha ganhado da gente, há 5 rodadas atrás. Então, qualquer ponto que o Atlético Goianiense tire do Red Bull Bragantino é excelente. Se eles ganharem do Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli, o Red Bull Bragantino passa a gente. Então, o Criciúma não pode pontuar contra o Cruzeiro e o Red Bull não pode ganhar do Atlético Goianiense. No Alfredo Jaconi tem Juventude Bahia. O Juventude tomou 3-0 do Fortaleza no Alfredo Jaconi na última rodada. Já o Bahia tomou 3-0 na Fonte Nova do São Paulo. Então são dois times que vêm de um jogo muito ruim como mandante. Mas agora o Bahia é visitante e o Juventude está em casa. Esse jogo aqui, o Juventude também, eu diria até que tem uma chance maior da vitória, né? O Bahia é um time muito irregular, mas assim, para o Juventude passar a gente, ele não vai conseguir só nessa rodada, ok? Então, mesmo que o Juventude ganhe o jogo, ele vai empatar em pontos com a gente, vai ter uma uma vitória a menos, vai empatar em pontos, vai ter uma vitória a menos, por isso não vai passar. Mas se o Juventude for a 37 nessa rodada, ele empata em pontos com a gente. A gente tá falando do 18º empate em pontos com a gente. Vai virar uma maluquice. Então, nesse daqui, o Juventude. Até um empate pro Juventude, eu acho que tá bom pra gente. Se o Bahia conseguir um empate com o Juventude vai a 35 e vai ter uma sequência aí com 5 jogos em que ele joga só 2 em casa. Então, enfim, seria uma sequência boa pra gente. O empate aqui tá suficiente, é o Juventude não ganhar. Lembrando que o Juventude não passa a gente. Aqui tem um dado que é traiçoeiro. Que aí você vai falar, pô, Gabriel, se o Bragantino ganhar e o Criciúma ganhar ou empatar, a gente é 16º. Se o Atlético Paranaense ganhar, ele passa a gente, porque ele vai a 10 vitórias, vai empatar em 37 pontos, e a gente tem -8 de saldo, eles vão ter menos do que -6, porque vão ter ganhado o jogo. Só que você vai falar, pô, Gabriel, mas é o São Paulo. São Paulo vem na sequência boa. O Atlético não ganha de ninguém, vai ganhar fora de casa do São Paulo. A questão é que não precisa ganhar esse jogo, o Atlético Paranaense. Esse jogo é difícil mesmo, é provável que o São Paulo ganhe. Acho que se o Atlético Paranaense conseguir ponto no Morumbi, já é algo ruim. Só que tem um joguinho atrasado aqui. Deixa eu ver qual rodada que é. Eu acho que é de uma rodada aqui de trás, que é um Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Tá? É do primeiro turno ainda. Aqui, ó, da 19ª rodada. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro acontecerá no próximo sábado, dia 16. E Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vai ser 2 semanas antes da final da Libertadores, com o Atlético Mineiro só pensando na final da Libertadores. No meio da data FIFA, quando o Atlético Mineiro vai ter vários desfalques. E o Atlético Paranaense jogando em casa. Então, mesmo que eles não ganhem do São Paulo, uma vitória deles dentro desse jogo faz com que o Atlético Paranaense passe a gente. Então, a gente está falando do Atlético Paranaense ganhar esse Atlético Mineiro, jogo dificinho e tal, mas que não é nenhum absurdo ele ganhar esse jogo. A gente está falando do Red Bull Bragantino ganhar o lanterna do campeonato e do Criciúma pontuar contra o Cruzeiro para a gente voltar para o Z4. São 3 resultados possíveis que o teu secador vai ter que trabalhar muito para que eles não aconteçam. Tá? Eu deixei por último Vitória e Corinthians porque, como a gente perdeu para o Internacional, Vitória e Corinthians, os dois têm 38 pontos. Os dois times precisam chegar a 44 para poder escapar. Esse é um resultado que a gente tem que analisar muito de perto. Por quê? A sequência final dos dois ela é complicada. Assim, não é muito fácil, mas também não é muito difícil. É uma sequência mista. Os dois times estão numa reação muito boa, inclusive eles têm a mesma campanha recente, que é nos últimos 5 jogos venceram 3, empataram uma e perderam uma, sendo que venceram as últimas 3. Então os 3 vêm numa reação grande. O empate seria o melhor resultado se a gente olhar do sentido de que os dois continuam na briga, vão estar com 39, só 2 pontos à nossa frente. Na próxima rodada, a gente poderia passar tanto Vitória quanto Corinthians, né? Beleza, próxima rodada o Vitória pega o Criciúma fora, o Corinthians pega o Cruzeiro em casa e a gente pega o Fortaleza em casa. Se a gente ganhar, os dois perderem, a gente passa os dois. Só que o empate mantém a boa fase dos dois. O empate mantém a boa fase tanto do Vitória quanto do Corinthians, porque o empate vai ser ok, os dois vão a 39, na próxima rodada jogam, mantém invencibilidade, 5 jogos invicto. Então o ideal desse jogo é ter um vencedor. Quem? Não sei, tanto faz. Na dúvida, eu prefiro o Corinthians vencer. Mas pra mim, tanto faz. Porque o Corinthians já vem numa sequência, eu acho o time do Corinthians melhor do que o time do Vitória. Não acho que os dois vão cair, tá? Acho que estão fora, mas numa dessa, dá uma derrocada, o Vitória perde em casa. Imagina, pro Corinthians, pode entrar num parafuso e dar merda. Então eu iria nesse daí de vitória de um dos dois, tá?
É um dos dois vencendo o jogo. Só para destacar, fiz uma múltipla aqui na KTO, com os resultados que a gente precisa, e fiz uma individual. Fiz o São Paulo ganhando Atlético, Juventude Bahia, fiz aqui, ó, no Juventude Bahia, dando empate ao Bahia, Cruzeiro vencendo o Criciúma, o Atlético Goianiense ou empate contra o Red Bull Bragantino e uma vitória do Vitória ou do Corinthians sem empate lá no Barradão. Fiz todas essas individuais, tá? E fiz uma múltipla com 4 resultados. Só não fiz o Atlético Paranaense aqui, né? A vitória do São Paulo. Tem aqui a múltipla lá na KTO. Eu fiz aquela do tipo assim, cara, já tô na estiga para ver esses jogos, então vou aproveitar. Lá na KTO você tem odds interessantes. Então, se você quiser ir lá fazer um depósito, vai lá se cadastrar. Usa o cupom JORNADA quando você fizer isso, beleza? Lembrando sempre que é para maiores de 18 anos, é para você apostar um dinheiro que você pode perder. Se você perder, não vai mudar em nada na tua vida, tá? Se você ganhar, você vai fazer um churrasco legal e tal. Mas se perder, não aposta aquilo que você não pode perder. Senão, não tem graça a brincadeira. Beleza? É isso então, tá? Passa lá no KTO, usa o cupom JORNADA. KTO.com é o site, JORNADA é o cupom. Tamo junto, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Deixa um like aqui embaixo. Errei em alguma coisa? Analisa diferente? É melhor a vitória? Não, Gabriel, aqui é melhor a vitória do fulano e tal. Coloca aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu.